Amém, meus queridos? Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo de 12 ao 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Glória a Deus. A Cris viu meu esboço aqui e perguntou, mas de novo sobre sofrimento? Realmente, né? É um tema recorrente na carta de Pedro. Alguns até dizem que Pedro ele recebeu novas notícias a respeito do sofrimento que os irmãos estavam passando, e aí, conforme as notícias iam vindo, ele ia escrevendo mais a respeito do sofrimento. Mas eu acho que a gente pode ter uma base das nossas vidas, né? É um assunto que nós precisamos, porque nós sofremos diariamente. E nós precisamos constantemente sermos relembrados e sermos edificados sobre esse tema, né? Então, só recapitulando aqui o capítulo, né? Pedro vai iniciar o capítulo 4. Ele vai falar no início do capítulo aqui que nós devemos lutar contra o pecado e aceitar, então, uma forma diferente de sofrimento, né? É um sofrimento que nós teremos por não resistir ao pecado, né? Mas dessa luta mesmo, dessa luta constante contra o pecado, de não satisfazer a vontade da carne, não ser controlado pelos desejos, e nessa luta nós seremos confrontados pelos incrédulos, pelos pagãos, que vão estranhar o nosso comportamento, né? Eles querem que nós façamos as mesmas coisas que eles, e aí eles vão estranhar esse comportamento e eles se esquecem, então, que existe um reto juiz que está pronto para julgar tanto vivos quanto mortos. E após Pedro falar a respeito da manifestação multiforme da graça de Deus por meio do serviço, né, de cada membro, do exercício dos dons espirituais e da manifestação de uma vida que aguarda o fim de todas as coisas,
por meio da oração, do amor e da hospitalidade, o apóstolo Pedro, então, vai retornar ao sofrimento, a esse tema. Todos nós sofremos. Todas as pessoas sofrem. Sejam elas crentes ou incrédulos. E esse texto, ele vai tratar disso. Mas muitas vezes nós nos deparamos, né, com questionamentos. Você já deve ter se deparado com questionamentos e perguntas com relação ao sofrimento, né? Por que um cristão sofre? Qual é o motivo desse meu sofrimento? Né? Por quê? Qual a razão? Será que eu estou em pecado? Será que Deus está me castigando? Será que eu não tenho fé suficiente? Ou eu desconheço os meus direitos como filho de Deus? Eu tinha que reivindicar mais? Né? Ou ainda você poderia indagar, ou outras pessoas poderiam indagar, né? Se existe sofrimento, Deus existe mesmo? Se Deus é bom e também onipotente, por que não destrói o mal? E assim vai, aquelas questões, né, filosóficas. Por que nós precisamos sofrer? Por que coisas más acontecem com coisas boas, com pessoas boas, né? Então, Pedro, ele vai tocar novamente nesse assunto. Claro que, como vocês sabem, né, essa carta se destina a esses irmãos que estavam sofrendo perseguição, certo? Tanto que estavam dispersos ali no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e na Bitínia, né? Então, todos esses estavam sofrendo, padecendo perseguição, que começou ali com Nero, né? E depois acabou se estendendo ali para aquela região. Mas, trazendo para as nossas vidas, nós sofremos também. E muitas desses questionamentos nós precisamos responder, né? Ou já nos passa pela cabeça. Nessa semana tivemos a notícia de um irmão que um irmão precioso, irmão querido, que conhecemos, que foi preso injustamente. Ele, há muito tempo atrás, ele se envolveu numa situação acusado injustamente e o processo ficou rolando durante um bom tempo e agora ele acabou sendo preso. Mesmo que tendo um testemunho da pessoa que sofreu, que abriu o processo, digamos, né? Testemunhando que ele não tinha nada a ver com a história. Né? Mas a gente imagina, né? Passando, né? Essa família, né? Eu só imagino, né? O que se passa na cabeça desse irmão, né? E a gente pode pensar, poxa, que sofrimento está passando a esposa e os filhos, né, desse irmão. Então, esses questionamentos, eles acontecem e Pedro, ele vai, antes de caminhar para a conclusão da sua carta, antes de finalizar com as recomendações gerais aqui, diversas, ele vai mostrar para os irmãos que atitudes que eles deveriam ter com relação ao sofrimento. E ainda ele vai destacar as razões para o sofrimento na nossa vida. Então eu vou compartilhar com vocês hoje o que eu considero os principais motivos em cima desses textos, quais os principais motivos para o nosso sofrimento. E eu quero destacar 4 pontos. O primeiro ponto, o sofrimento é o caminho normal do cristão. Segundo ponto, o sofrimento tem um propósito específico e honroso. O terceiro, o sofrimento é uma manifestação do juízo de Deus. E o quarto, o sofrimento é de acordo
com a vontade de Deus. Então vamos para o texto novamente, no versículo 12 e 13, diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, o primeiro ponto, o sofrimento é o caminho normal do cristão. Amados, vocês repararam que Pedro começa essa parte com essa palavra? Amados. A gente pode passar rapidamente e não perceber isso, né? Mas é importante que aqui Pedro ele vai acabar aquele assunto e vai começar um novo assunto e vai começar a tratar do sofrimento, e ele chama os irmãos de amados. Não é à toa. Nós precisamos saber ter isso em nossa mente, que nós somos amados de Deus quando passamos pelos sofrimentos. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dor, meio à morte, mesmo em meio à tristeza, nós somos amados por Deus. Então a gente pode perguntar, tá, mas se eu sou amado por Deus, por que Ele permite que eu sofra tanto? Então a primeira razão é que Pedro vai dizer, ele vai introduzir isso, é que a gente não pode estranhar. Não pode dizer assim que, poxa, achar que isso é algo extraordinário que a gente sofra. Porque é o caminho normal, é a vida normal de todo cristão, o sofrimento. Assim como o Senhor já tem nos trago, né? Em vários domingos, né? O Ademir tem trago isso de já há algum tempo, né? Do custo do discipulado, do sofrimento que envolve de você negar-se a si mesmo, de você carregar a cruz diariamente. Isso faz parte do discipulado, isso faz parte de seguir a Cristo. Então não estranhe isso, que você passe por sofrimentos, passe por lutas, passe por dores. O sofrimento ele não é incompatível com a vida cristã. Todas as pessoas irão passar pelo sofrimento, inclusive você. Como eu já falei isso, portanto, se você deve até mesmo esperar o sofrimento. Você deve estar preparado para o sofrimento. O Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte: se o mundo perseguiu a Cristo, ele perseguirá a nós também. A igreja, ela não se torna fiel por ser perseguida. Ela é perseguida por ser fiel. João Calvino também diz o seguinte: há uma menção frequente feita nessa epístola, né, se referindo a Pedro, a primeira epístola de Pedro, há uma menção referente às aflições. Ele nos lembrou de que não deveríamos considerar estranho como algo repentino e inesperado, pelo qual sugere que por uma longa mediação os irmãos deveriam ter sido previamente preparados para carregar a cruz. Pois quem resolveu lutar sobre a bandeira de Cristo não ficará consternado quando a perseguição acontecer, mas como alguém acostumado a ela, pacientemente a suportará, para que possamos estar em um estado de espírito preparado quando as ondas de perseguições rolarem sobre nós. Devemos, no devido tempo, nos habituar a esse evento
meditando continuamente na cruz. Interessante, né? O que Calvino sugere, de que nós devemos estar preparados e devemos ser preparados, ouvindo constantemente a respeito disso, e nos habituarmos com o sofrimento, porque esse é normal em nossas vidas. Claro que isso não quer dizer um sentimento masoquista, né? De achar que não, eu vou gostar do sofrimento, né? Como foi orado, nós não gostamos disso, nós não queremos isso, certo? Mas nós devemos entender que ele faz parte da vida cristã. Então, o principal argumento que Pedro vai usar nesses primeiros 2 versículos é que o sofrimento, ele vai vir para nos provar, para provar a nossa fé. Assim como um fogo vem, um fogo purificador, ele vai vir para nos provar. Então, meus irmãos, nós devemos lembrar que o sofrimento em nossa vida, ele tem um propósito claro de nos provar, de nos testar, de nos amadurecer, de nos edificar. O sofrimento, o sofrimento, ele vem para nos provar e não para nos destruir. Kistemaker, ele diz o seguinte: os cristãos devem entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é uma mera imitação, e usa o instrumento do sofrimento para alcançar esse propósito. Por isso que nós precisamos aprender a suportar o sofrimento da maneira correta. O texto, então, ele prossegue no versículo 13, falando de alegria, que nós devemos ter alegria ao passar pelo sofrimento. Então, a atitude correta que devemos ter ao passar pelo sofrimento é de alegria. E isso é um paradoxo, né? Mas quando a gente entende que nós sofremos porque estamos unidos a Cristo, dessa forma nós estamos então participando dos mesmos sofrimentos pelos quais Cristo também passou. Isso deve produzir alegria e esperança ao invés de tristeza e reclamação. Não quer dizer, né, nesse ponto, o Sproul fala também, né, não podemos dizer que nós passamos pelos mesmos sofrimentos de uma forma expiatória, né, uma forma de que nós estamos de algum jeito sendo punidos pelos nossos pecados, né? Cristo somente poderia ter feito isso, né? Expiação pelos nossos pecados. Então, não é esse mesmo sofrimento, né? Nós cantamos muito hoje a respeito do sofrimento que ele suportou, né? E esse sofrimento nós não suportamos na mesma medida, né? Mas o que o texto sugere é que nós suportamos, assim como Cristo teve oposição, e isso também o Ademir trouxe, né, em um domingo, como o Senhor sofreu oposição, perseguição, foi rejeitado pelos seus, foi blasfemado, foi injuriado, né? Da mesma forma, nós também sofremos isso, por estarmos unidos a Cristo, por seguirmos a Cristo, né? Então, é nessa forma que sofremos os mesmos sofrimentos, né, de Cristo, pelo qual ele passou. Então, se nós estamos unidos em Cristo no seu sofrimento, nós podemos ter certeza de que também estaremos unidos com ele na manifestação da sua glória.
Então, por isso você pode se alegrar, por saber que o sofrimento que você está passando hoje, ele tem um propósito e ele é passageiro. E que a revelação desse propósito no futuro, ela vai superar em muito as aflições do presente que você está passando. Como também disse Hernandes Dias Lopes, para o cristão, o sofrimento significa partilhar da glória futura de Cristo. Deus não apenas substitui o sofrimento pela glória, ele transforma o sofrimento em glória. Quero ler alguns textos com vocês que complementam isso. Vocês podem anotar, vocês podem, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, Pedro também em sua carta já disse a respeito disso. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Romanos 3, 5. Desculpe, inverti aqui. Romanos 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Tiago também, da mesma forma, capítulo 1, versículo 12. Meus amados, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Filipenses 1, 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E Romanos 8, 17. Se como filhos, Romanos 8, 17. Se como filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O segundo ponto da razão do sofrimento. O sofrimento ele tem um propósito específico e honroso. A continuação do versículo 14 até o 16, de 1 Pedro 4, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócio alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, a segunda razão do sofrimento que devemos ter claro em nossa mente é que Deus amorosamente tem um propósito com o nosso sofrimento. A intenção de Deus sempre é o nosso crescimento
e a nossa santificação. A intenção de Deus com o sofrimento sempre é o nosso crescimento e a nossa santificação. Embora nós sejamos salvos da culpa do pecado, nós ainda precisamos ser salvos do poder e da influência do pecado aqui nesse mundo. Então esse é um processo de santificação. E ele é feito em grande parte por meio dos sofrimentos, das tribulações, das provações pelas quais passamos. João Calvino também diz o seguinte: pois devemos ter em mente essa verdade, que temos a morte de Cristo em nossa carne, para que a sua vida se manifeste em nós. Os iníquos também suportam muitas aflições, mas como estão separados de Cristo, eles não aprendem nada além da ira e da maldição de Deus. Assim a tristeza e o medo os dominam. O que nós podemos, se nós podemos ter em mente que a aflição, os sofrimentos, a dor em nossas vidas, ela tem um propósito de Deus para nós que amorosamente permite isso para que a gente cresça e para que seja santificado, nós então devemos encarar o sofrimento como uma forma diferente. Devemos buscar saber o que Deus está querendo nos dizer por meio do sofrimento. Se todos passam pelo sofrimento, e Pedro ele vai dizer, acho que não nesse texto, né? Não nesse texto, mas mais adiante no capítulo 5, ele vai dizer que na família, todos os irmãos em todo o mundo passam pelos mesmos sofrimentos que vocês estão passando. Nós podemos ter essa clareza também, de que não só os nossos irmãos em Cristo vão passar pelo sofrimento, mas também as pessoas do mundo sofrem também. Só que como elas não estão em Cristo, elas não conhecem a Deus, o sofrimento para elas produz tristeza, medo, revolta, faz com que elas se revoltem cada vez mais e se irem cada vez mais contra Deus. Mas essa não pode ser a nossa atitude, né? Ao contrário, como nós cantamos, ainda que seja a dor, que isso nos leve para mais junto de Deus, que isso nos reforce a nossa comunhão, que a gente busque mais intimidade com Deus e que nós aprendamos com Ele aquilo que Ele quer nos dizer por meio desse sofrimento. Então, o sofrimento, podemos dizer que o sofrimento nos une com maior profundidade a Cristo. Não despreze essa graça, não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando de se unir mais profundamente na comunhão, no presente com Cristo. É fácil dizer, né? Difícil é praticar. Como disse também Hernandes Dias Lopes, a Bíblia está repleta de relatos que dizem que Deus não nos poupa do sofrimento, mas que Ele caminha conosco pelo sofrimento. Isaías 43, de 1 a 3, Salmo 23, 4. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Gênesis 50, 20, Romanos 8, 28. Deus transforma as circunstâncias adversas em benefício para nós. Texto de Romanos 8, 28, né? Onde fala que todas as coisas cooperem, né? A NVI traz que Deus faz com que todas as coisas cumpram, né, o propósito para o nosso bem, né? Então Deus como que usasse até mesmo o sofrimento para o fim específico de
transformar isso para o nosso bem, né? Então, Deus transforma as circunstâncias adversas em benefício para nós. Mesmo que as circunstâncias não mudam, Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Assim como Abacuque 3, 17 e 18. Podemos nos alegrar nas tribulações. O outro irmão, Albert Barnes, ele também fala o seguinte: eles podem esperar que o Espírito repouse sobre eles. O texto fala, né, só para complementar aqui, felizes vocês são, né? Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, né? No versículo 14. Então, especificamente sobre essa parte do texto, ele diz: eles podem esperar que o Espírito repouse sobre eles, ou permaneça com eles, se forem perseguidos por causa de Cristo. Pode haver alguma alusão aqui na linguagem ao fato de que o Espírito de Deus desceu e permaneceu sobre o Salvador no seu batismo. João 1:33. E da mesma maneira, eles podem esperar que o mesmo Espírito, eles podem esperar ter o mesmo Espírito sobre eles. A ideia essencial é que se fossem chamados a sofrer por causa do Redentor, não seriam deixados ou abandonados. Eles poderiam esperar que Deus lhes conceda seu Espírito na proporção dos seus sofrimentos e que eles tenham crescente alegria e paz. Esse é, sem dúvida, o caso daqueles que sofrem perseguição. E essa é a razão secreta para a qual eles são tão sustentados em suas provações. Essas perseguições produzem uma efusão muito mais abundante do Espírito em suas almas. O mesmo princípio se aplica, sem dúvida, a todas as formas de provações pelas quais os filhos de Deus passam. E na doença, no luto, na perda de propriedade, na decepção dos seus planos e na própria morte, eles podem esperar que medidas maiores da influência do Espírito repousem sobre eles. Por isso, muitas vezes, é um ganho para o crente sofrer. Vocês entenderam o que ele diz aqui? E o texto está dizendo que dessa forma, quando sofremos, nós podemos ter certeza que o Espírito está ao nosso lado e que recebemos do Senhor essa parte, uma porção para resistir, para suportar, para andar, para ter essa intimidade com Cristo por meio desse sofrimento, por meio da ação do Espírito Santo em nós. É algo tremendo isso, não é? É algo que deve nos trazer esperança em meio ao sofrimento. Consolo, conforto, de que Deus tem um objetivo e que não só tem um objetivo, mas que Ele está conosco. E nós somos capacitados por sua graça a passar por esses momentos difíceis. Então aqui Pedro ele vai citar aqui uma forma de perseguição que os irmãos estavam sofrendo, né? Que eles estavam sendo injuriados pelos homens, né? As pessoas estavam falando mal deles por eles estarem crendo em Cristo, sendo seguidores de Cristo. Então eles eram injuriados pelos homens, mas Pedro estava dizendo que eles, da mesma forma que eles eram injuriados pelos homens, eles eram benditos de Deus. Benditos, né? Felizes, bem-aventurados.
Isso nos remete ao mesmo texto de Mateus, no mesmo texto de Jesus, né? O mesmo texto não, mas ao texto de Jesus, que ele fala de bem-aventurados quando vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, né? Exultai, alegrai-vos, né? Então é a mesma referência, né? Vocês percebem, né? E então Pedro ele vai mostrar que isso não deveria ser vergonhoso. Eles estavam sofrendo por serem cristãos, por seguirem a Cristo. E isso não deveria ser honroso, isso não deveria ser um motivo de vergonha, de desonra. Ao contrário, eles deveriam se alegrar, isso deveria ser honroso para eles. Porque porque esse sofrimento ele estava assim glorificando a Deus. Mas nós não podemos achar também que todos os sofrimentos pelos quais nós passamos também glorificam a Deus. Porque ele vai dizer aqui, a continuação do texto não sofra, porém, como um assassino, como um ladrão, como um criminoso, ou como alguém que se intromete nos negócios alheios. Então, ele não está dizendo isso, que não, a gente sofre, todo o nosso sofrimento glorifica a Deus, né? Deus usa todo o nosso sofrimento, sim, mas nós, muitas vezes em nossas vidas, nós não somos perseguidos por causa de sermos cristãos. Nós somos perseguidos por causa do nosso pecado. E essa perseguição, sim, tem que ser vergonhosa para nós. E essa tem que produzir vergonha, tem que produzir arrependimento, para que nós possamos nos voltar a Cristo e buscar dele restauração e perdão que ele nos dá gratuitamente, né, pela obra consumada da cruz, né? Isso. Então, nem todo o sofrimento ele é por causa de Cristo, né? Às vezes, então ele vai citar aqui algumas coisas que a gente conhece bem, né? Como assassino, como ladrão, como criminoso, é algo que tu pensa bem, né? Beleza. É algo, inclusive, que é julgado por leis humanas, né? Pela sociedade, né? Então, Pedro ele vai trazer também esse contexto do governo civil e ele vai dizer que é como se esses pecados, né? Eles fossem tratados pelo governo. Então, se você é perseguido por ser um assassino, tu não deve se gloriar porque você está sendo perseguido como um cristão, né? Da mesma forma, assim, se eu fosse um trabalhador, né, eu fui demitido do meu trabalho, do meu emprego, mas eu fui demitido não por ser cristão. Aí eu posso chegar aqui para você e dizer, não, fui perseguido no meu trabalho porque eles me demitiram porque eu sou cristão. Mas, na verdade, eu fui demitido porque eu faltava no trabalho, era matão, ficava bisbilhotando, me intrometendo na vida alheia, e aí fiz outra coisa, né? Não estava tendo uma vida que glorificava a Deus, que era conforme os princípios da palavra, então eu estava pecando dessa forma, e por consequência eu acabei sendo demitido. Então, não necessariamente eu fui perseguido por causa de Cristo, né? Nessa situação, eu não fui perseguido por ser cristão, né? Então, isso deve nos produzir, sim, uma vergonha, né? Mas quando somos perseguidos aí sem motivo, por sermos cristãos, não por causa de um pecado, por essa perseguição, daí nós não devemos nos envergonhar, né? Nós devemos glorificar a Deus por sermos perseguidos por causa do nome de Cristo. Ou aqui Pedro até fala isso, né?
cristãos seriam um pequeno Cristo, né? Então, você não se envergonhe de ser chamado cristão, né? Ou de ter esse nome. Não se envergonhe de carregar esse nome, de carregar o nome de Cristo sobre a sua vida, né? Só que para isso, viva, né? Carregando o nome de Cristo. Né? Então, eu vou ler alguns textos também com vocês. Só comentando aqui, antes de ler os textos, se intrometer na vida alheia ali, né? Ou ser bisbilhoteiro, é um pouco confuso para nós, né? A gente não sabe exatamente, e os teólogos também não sabem exatamente o que Pedro quis dizer com relação a isso. Talvez a gente pode pegar um eco nos textos de Paulo a Tessalonicenses 4:11, por exemplo, onde ele fala: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Né? Então, havia um grupo ali de pessoas em Tessalônica que estavam aguardando a volta de Cristo, estavam vivendo ociosamente, não estavam nem trabalhando mais, aguardando a vinda de Cristo, e eles acabavam, por causa dessa ociosidade, estavam se intrometendo na vida dos outros, né, e não cuidando para as suas próprias vidas, né, não buscando uma vida que agradava a Deus, né? Então, pode ser que ele esteja se referindo a esse tipo de bisbilhotagem. Então, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo de 11 a 12, diz o seguinte: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele vos providenciará um escape para que o possam suportar. Romanos 8, 28, bem conhecido. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. 2 Coríntios 4:17. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E o último texto de 1 Pedro 5:10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia, né? Então, a terceira razão do sofrimento. O sofrimento é uma manifestação do juízo de Deus. Versículo 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Nós podemos atribuir ao pecado todo o sofrimento e dor e morte do mundo, certo? Já que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom.
E a gente pode dizer que todos os seres humanos sofrem e sofrerão nessa vida. Então, a gente pode dizer que esse sofrimento, ele também é uma manifestação do juízo de Deus. Embora a gente não possa dizer que o juízo de Deus, com relação ao sofrimento, ele é o mesmo para crentes e para incrédulos. O Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte: a perseguição sobre cristãos era uma demonstração pública de que Deus não eximirá ninguém do sofrimento presente e do julgamento no dia final. Se ele submete a sua casa ao juízo, significa que os que não são da sua casa irão igualmente experimentar do juízo. Aqui é preciso reforçar que Pedro usa o termo juízo em dois sentidos. Quando o juízo é sobre os cristãos, é uma disciplina de um pai amoroso e bondoso que deseja que seus filhos cresçam e amadureçam. Já quando se trata do juízo sobre os descrentes, significa condenação eterna. Então, o foco aqui de Pedro é trazer consolo, é consolar os irmãos. E isso também tem que trazer consolo para as nossas vidas. Então, quando Pedro ele vai dizer que o juízo de Deus começa pela casa de Deus, pela igreja, quer dizer que Deus disciplina a sua igreja, que Deus não deixa, não abandona e não deixa com que vivamos de uma forma qualquer, como nós bem entendermos, que uma forma que não vai o glorificar, mas não, ele nos disciplina como filhos, nos corrige para a comunhão dele. Já em contrapartida, ele também usa o sofrimento como uma forma de juízo para os incrédulos, mas daí um juízo punitivo, sim, com relação ao pecado. Já é claro que não é uma forma de manifestação completa da ira de Deus, mas não deixa de ser uma manifestação desse juízo de Deus contra o pecado, certo? Então, por isso exige, as pessoas muitas vezes perguntam, mas por que existe tsunamis, por que existe terremotos, por que existe isso, por que existe aquilo, né? Então, não deixa de ser uma manifestação já na presente era de uma manifestação do juízo de Deus contra o pecado. Então, não é que nós não podemos ter em mente que nós somos castigados por Deus. Certo? Não quando a gente pensa que nós somos castigados, é como se a gente estivesse pensando que nós estamos, de alguma forma, aplacando a ira de Deus. Que nós estamos fazendo alguma coisa para que Deus nos aceitasse, para que fôssemos mais, pudéssemos ser melhores diante de Deus. Certo? Então, não é isso, né? A gente não pode ter esse pensamento. Nós já temos a justificação, nós já temos a reconciliação com Deus. E isso somente por causa dos méritos de Cristo. Então, João Calvino ele também vai dizer o seguinte: por mais que os santos reconheçam as suas próprias falhas, ainda que nas perseguições considerem um fim diferente, como o Senhor coloca diante deles, eles sentem que a culpa é apagada e abolida diante de Deus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que mesmo que você, diante da culpa, diante da perseguição, diante do sofrimento, não, diante da culpa, não, desculpe, diante do sofrimento, diante da dor, diante da morte, você não vai sentir o peso da culpa, do pecado, mas tu vai sentir, mesmo passando por isso, tu vai sentir que você é justificado diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. Então, nesse sentido, eles têm motivo para glorificar a Deus.
Então, isso é que vai fazer com que nós nos alegremos, mesmo em meio aos sofrimentos. Em resumo, ele continua, né? Deus regula os seus julgamentos nesse mundo, de modo que engorda os ímpios para o dia do abate. Ele, portanto, tolera os seus muitos pecados e, por assim dizer, deixa que continuem pecando, né? Por assim dizer. Enquanto isso, ele restaura, corrigindo os seus próprios filhos, de quem cuida de uma maneira certa, sempre que eles se afastam. Então, o projeto de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. Jesus mesmo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos corrige para nos educar. A igreja precisa dar o exemplo na forma de se arrepender. Não podemos chegar para o mundo e chamar ao mundo ao arrependimento se nós não nos arrependemos dos nossos pecados. A gente não pode exortar os outros a viverem uma vida que glorifique a Deus se nós não vivemos uma vida que glorifique a Deus. Então, antes de tratar com o mundo, Deus primeiro trata com a igreja. Esse texto, vocês perceberam que Pedro ele usou um versículo de Provérbios para reforçar o argumento dele, né? O versículo aqui o que Pedro fala no versículo 18 é: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Né? Esse versículo é um texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Algumas traduções, até a NVT, ele fala se o justo é salvo como que por um triz, né? Imagine então o ímpio e pecador. O texto de Provérbios 11, 31, ele fala o seguinte: se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então vocês podem ver que aqui muitos teólogos até falam que Pedro usou realmente a transliteração da Septuaginta, como estava na Septuaginta, ele colocou aqui, né? Que é a tradução do hebraico para o grego, né? Mas o enfoque de Pedro, ele não é tanto na punição terrena, por isso que vocês podem perceber essa diferença no texto, né? De Provérbios. O texto de Provérbios ele está dando mais uma punição terrena, mas o texto de Pedro ele está dando um enfoque para a punição, falando da volta de Cristo, falando da consumação de todas as coisas, né? Então, esse enfoque que a gente deve ter, né? De realmente você, mesmo apesar de passar por sofrimentos, por tribulações, por ser tratado por Deus, por ser corrigido, por ser disciplinado, mesmo assim, você, como filho de Deus, você já tem a justificação e você será glorificado na vinda de Cristo. Já o ímpio receberá, então, a punição pelos seus pecados. A ira de Deus será derramada sobre ele. Outros textos. Jeremias 25, 29. Começo a trazer desgraça sobre as cidades que levam o meu nome, e vocês sairiam impunes? Sem dúvida, não ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 2 Tessalonicenses 1, 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E Judas, no primeiro capítulo, né, versículo 15, diz o seguinte:
do versículo 15, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedades que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. A quarta razão, então, para o sofrimento. Que o sofrimento é de acordo com a vontade de Deus. Versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O termo aqui, então, de acordo com a vontade de Deus, ele pode ter duas conotações, ele pode ser entendido de duas formas, e essas duas formas, elas podem estar, a gente pode entender que elas estão presentes nesse texto. A gente não precisa entender que elas são excludentes. Não, esse texto está falando sobre essa forma e não sobre essa forma, tá? Então, a primeira forma, que o sofrer é da vontade de Deus, ele se refere ao sofrimento fazendo aquilo que é da vontade de Deus, sendo perseguido quando você obedece a Deus, certo? E o outro ponto desse termo seria que o é da vontade de Deus é que o sofrimento do seu povo é da vontade de Deus, que Deus, de certa forma, deseja e proporciona, segundo a soberana graça, com um propósito específico, que venha o sofrimento sobre o seu povo. Então, nesse texto, a gente não pode dizer, não precisamos entender que ele está falando só de um fato. A gente pode ter os dois em mente, que tanto nós devemos sofrer por fazer aquilo que agrada a Deus, que em obediência a Deus, mesmo que isso nos custe o sofrimento, como também de que Deus pode muitas vezes trazer o sofrimento sobre as nossas vidas, permitir o sofrimento em nossas vidas, para que, com um fim específico, com um propósito específico. Então, que a gente deve entender, então, ter em mente, né, que a gente está passando por lutas e sofrimentos, que essa é uma permissão do Senhor sobre as nossas vidas e que Ele controla todas as situações. Né? Ele está soberanamente controlando esse sofrimento. E Ele utilizará isso para o nosso benefício. Você e eu devemos confiar que Deus não somente haverá de suprir todas as nossas necessidades, mas também guiará todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. É um conforto isso, em meio às provações, que nós podemos confiar no Criador fiel. Quando Pedro se refere ao Criador, ele está chamando isso à nossa atenção. Ele está dizendo, não você pode confiar e entregar a sua vida, ainda que você morra sofrendo, ainda que você morra, você pode entregar a sua vida a esse Deus Criador e fiel. Criador porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, porque Ele controla todas as coisas. E aí você entende o atributo da grandeza dele. E por isso que Pedro ele traz isso à tona nesse versículo, né? Então Deus não permitirá que soframos mais do que nós podemos suportar. E Ele proverá a graça necessária para que possamos permanecer firmes, assim como lemos em 1 Coríntios 11, 13. Então, conforme disse
o Hernandes Dias Lopes, a palavra grega aqui que ele usa é encomendar. É um termo bancário, ele significa depositar em confiança ou depositar dinheiro nas mãos de um amigo fiel. Pedro exorta a todos os cristãos que sofram a entregar a sua alma, a sua vida aos cuidados de Deus. Deus nos criou e é totalmente capaz de cuidar de nós. Pedro nos mostra nesse texto que Deus não apenas é fiel, mas também soberano, e por isso digno de toda a confiança. Confie em Deus no sofrimento. Alegre-se nele apesar das circunstâncias, como fizeram Jó e o profeta Abacuque. E o apóstolo Pedro, então, ele vai terminar o texto afirmando que além de confiar, nós devemos continuar na prática do bem. Então, apesar das circunstâncias, apesar das situações que nos rodeiam, nós devemos continuar a nos mover. Nós temos a tendência, de quando sofremos, de ficar prostrado, de ficar ali em meio ao sofrimento, só enxergar o sofrimento ao nosso redor e ficar ali no nosso mundinho, sofrendo. E Pedro ele está dizendo, não faça isso. Continue, ande, e o Espírito estará contigo. Caminhe e o Espírito te dará graça. É nisso que, como o Ademir tem falado, e se encaixa nesse texto também. Então, continue na prática do bem, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que você não queira, mesmo que esteja pesado e você não consiga ver o final do sofrimento. Ande na prática do bem e o Espírito estará contigo e estará ali te capacitando e te dando graça. O Hernandes Dias Lopes também diz o seguinte: devemos semear, ainda que com lágrimas. Devemos amar, ainda que rejeitados. Devemos abençoar, ainda que amaldiçoados. Devemos orar, ainda que perseguidos. Como crentes em Cristo, precisamos acreditar que o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso e não um ardil para nos destruir. O sofrimento não é anormal nem estranho, é um caminho da glória, uma oportunidade para sermos bem-aventurados e glorificarmos a Deus. O sofrimento é uma oportunidade para nos entregarmos a Deus e fazermos o bem aos outros, dando testemunho da nossa fé. Quero destacar 3 textos nesse ponto. Isaías 40, 27. Isaías 40, 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação. Desculpe. E por que se queixa, ó Israel? Dizendo, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Isaías 54, 16. Veja, sou eu quem cria o ferreiro, que assopra as brasas até darem chama à forja, e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. O Senhor que faz essas coisas e tem o controle sobre isso. 2 Timóteo 1,12. 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Concluindo então, irmãos, nós devemos ter clareza das razões dos sofrimentos em nossas vidas, como sendo da vontade de Deus para nós, como parte da operação do juízo purificador do Senhor, confiando as nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso e Fiel.
enfrentando perseguições, calúnias e maledicências, com boas obras, e uma vida santa em meio a essa geração perversa e corrompida. O Thomas Coke, ele vai resumir esse texto que nós lemos. Ele vai dizer o seguinte: Pedro aqui retorna ao que ele frequentemente mencionou nessa epístola, ou seja, exorta os cristãos a se comportarem com paciência e integridade sobre a sua atual perseguição severa. Para esse fim, ele usa os seguintes argumentos. Primeiro, ele insinua que não era coisa estranha ou incomum que o povo de Deus fosse perseguido. Segundo, embora ele tenha sofrido aqui como Cristo, eles serão no futuro glorificados com ele. Em terceiro, além da perspectiva dessa glória futura, eles tinham atualmente o Espírito de Deus como seu apoio e conforto. Quarto, era chegada a hora de todos eles sofrerem, não como malfeitores, mas como cristãos. Quinto, as aflições começam com os cristãos. Contudo, o peso da tempestade recairá sobre os incrédulos. A partir dessas considerações, ele os exortou a perseverar em seu dever e confiar em Deus em todas as situações. Só um ponto que eu esqueci de comentar, essa questão do tempo, né? É o tempo oportuno, chegou o tempo para que o juízo comece pela casa de Deus, me remete muito ao texto, a Jesus falando, né, quando vieram perguntar para ele, questionar por que os discípulos não jejuavam, né? E Jesus falou, podem os convidados do noivo estarem tristes quando o noivo está com eles? Mas chegará o tempo em que o noivo lhe será tirado. Nesse momento, nesse tempo, jejuarão. Então, esse é o tempo em que nós estamos. O tempo em que o noivo não está presente ainda, digamos, fisicamente conosco, né? Mas apenas temos a presença dele atuando por meio do seu Espírito. Então, esse período ele abrange desde da sua exaltação até o momento em que ele voltará, até a segunda vinda dele, certo? Então, esse é o período de tempo em que o juízo começa pela casa de Deus, e aí quando Jesus vier, aí o juízo será contra os incrédulos, né? Então, o texto, concluindo mesmo agora, o texto destaca algumas atitudes do cristão em relação ao sofrimento. Nós devemos estar preparados para o sofrimento. Esteja preparado para o sofrimento, sabendo que ele faz parte da sua vida como um discípulo de Cristo. Alegre-se por participar, por poder participar. É um privilégio você participar dos mesmos sofrimentos de Cristo, tendo a esperança na vinda gloriosa. Não se envergonhe de sofrer como um cristão, mas se avalie em meio ao sofrimento se realmente você está sofrendo por ser um cristão, né? Ou se você está sofrendo por ter uma atitude que não glorifica a Deus. Aceite a disciplina do Senhor, que produz em nós crescimento e santificação. Confie a sua vida ao Senhor. Que nós devemos utilizar o sofrimento para crescermos em comunhão com o Senhor. Que o Senhor está conosco, Ele nos ampara em meio ao sofrimento. Que nós devemos prosseguir na prática do bem. Então, essas são as atitudes que nós devemos ter. Que o Senhor mude realmente a nossa mente com relação
a essa relação ao sofrimento, que a gente possa encarar o sofrimento, a dor, de outra forma, para que a gente possa glorificá-lo em meio às situações, aprendendo e ouvindo aquilo que ele quer falar conosco em meio ao sofrimento. Tem uma música da Kari Jobe, acho que só eu conheço, vocês não conhecem, Stage My Heart. Vou falar a letra traduzida aqui, depois eu achei muito interessante, depois se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link do YouTube. A letra, ela diz o seguinte: gostaria que fosse fácil. Por que a vida é tão confusa? Por que a dor faz parte de nós? Tem dias que eu sinto que nada dá certo. Às vezes dói tanto. Mas você está aqui. Você é real. Eu sei que posso confiar em você. Mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando tudo desmorona, eu vou correr para você. Porque eu sei que você é o amor da minha alma, quem cura as minhas feridas. Você firma o meu coração. Você firma o meu coração. Eu não vou me preocupar. Eu sei que você me segura bem dentro da palma da sua mão. Em todo e qualquer momento, o que é bom e o que se quebra, acontece do jeito que você planeja. Você está aqui, você é real. Eu sei que eu posso confiar em você, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando tudo desmorona. Eu vou correr para você, porque eu sei que você é o autor, o amor da minha alma, quem cura as minhas feridas. Você firma o meu coração. Amém. Senhor Jesus, que esse seja o nosso sentimento, Senhor, em meio aos sofrimentos, em meio às dores, em meio às lutas dessa vida, Senhor. Que nós passamos, que todos passam, Senhor, mas que produzem em nós, por meio da operação do Teu Espírito, Senhor, produzem em nós vida, produzem em nós crescimento, produzem em nós edificação. Muitas vezes, Senhor, a Tua vara dói, Senhor, quando nos corrige, mas nós sabemos que Tu nos disciplina e nos corrige porque nos ama, porque somos filhos e não bastardos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa preciosidade, Senhor, que possamos ir a Ti. Queremos estar mais junto a Ti, Senhor, porque somente Tu és o amor de nossas vidas, Senhor, o amor do nosso coração. Somente Tu, Senhor, é aquele que pode nos curar, pode nos restaurar, pode nos conduzir àquela esperança gloriosa, Senhor, de um dia estarmos contigo, de não mais sofrermos, aquele dia em que toda lágrima será enxugada, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a nossa esperança é estarmos contigo naquele dia glorioso, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Amém. Ó Senhor amado, nós bendizemos, Senhor, porque Tu és acima de todas as coisas, Senhor.